E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora aqui no Estúdio CBN com a psicóloga Sabrina Amaral. Doutora Sabrina, muito boa tarde, seja bem-vinda ao Estúdio CBN. Tá mutado. Boa tarde, agora sim. Uma alegria estar com vocês aqui ao vivo. Agora tá ótimo. Não, Olá. Acho que foi aqui o problema. Acho que tá tudo certo. Bom. Ok. Boa tarde, queridos. Uma alegria estar com vocês aqui novamente. Nós que agradecemos a participação. Bom, doutora Sabrina, vamos falar primeiro dessa questão do servidor público, né? Que os afastamentos aí é um número que chama muita atenção, né? 8% de 15 mil, ou seja, mais de quase 1.200 trabalhadores o ano passado afastados por transtornos psicossociais. Esse ano, 853. Por que uma pressão tão grande? O que leva a pessoa a ter esses problemas psicossociais e sair do trabalho? Bom, Marco, a gente vê um fenômeno de crescimentos em afastamentos ao trabalho por questões psicológicas, e com o servidor público aí não está sendo diferente. Eu acho que ele tem algumas particularidades que exacerbam esses gatilhos que podem levar ao estresse emocional. Esse atendimento direto com o público, por exemplo, no qual ele precisa abarcar ali frustrações, irritação das pessoas, às vezes uma falta de estrutura, acúmulo de funções, falta de apoio da liderança, da equipe, toda essa, às vezes uma desidentificação com a atividade que ele executa, isso às vezes conflita com valores que são pessoais dele na relação com o trabalho, enfim, eu acho que tem aí uma série de gatilhos que podem contribuir para exacerbar isso no servidor público. Bom, e se a gente falar até para quem trabalha no setor privado, né, doutora Sabrina, quem lida com o público, então, tem mais... fica mais propenso a ter esses problemas emocionais, é mais até por uma cobrança externa do que interna? Não tenha dúvida. A pessoa, quando ela vem, por exemplo, com uma demanda para você resolver e você tem uma limitação de até onde você pode atuar, seja por autonomia, por recursos, e você não consegue daquilo que ela precisa, toda a energia afetiva, vamos dizer assim, dessa frustração, de não conseguir aquilo que ela gostaria, ela não quer nem saber. Ela não consegue desidentificar o fato da pessoa. Então, você vira alvo de ataques, de agressões, às vezes, verbais, e tudo isso, a longo prazo, ele é muito estressor, você tem que lidar com toda essa carga afetiva das pessoas. Além disso, as pessoas que estão na iniciativa privada, ou na pública mesmo, elas têm outros fatores que contribuem para esse estresse. Por exemplo, quando elas não conseguem ter um espaço de reconhecimento. A relação com o trabalho vem mudando muito desde a pandemia, e eu preciso me sentir parte de alguma coisa, eu tenho que ter uma relação onde eu me motive, eu me identifique com aquilo que eu faço, eu me sinta importante. A partir do momento que eu não tenho isso, impacta na minha autoestima, impacta na minha performance, impacta na minha motivação, no meu alto valor, gerando muito estresse e ansiedade. E a longo prazo, é claro que isso vai levar a quadros mais severos, como o próprio burnout, que está aí crescendo absurdamente, ansiedade generalizada, depressão, isso só para citar alguns. Como prevenir isso? É possível? Aí a gente pode falar de servidor público, porque nós pegamos o gancho do servidor público, mas também quem está no setor privado, né? Que a gente não tem um número exato aqui de pessoas que se afastaram no setor privado, mas também acontece, né? A gente já viu aí atletas de alto rendimento falando de saúde mental, como a ginasta Simone Biles, né? Que no meio da Olimpíada, ela, a principal favorita, acabou tendo problema com isso. E como dá para fazer algum tipo de prevenção? Bom, eu acho que o primeiro passo, essa iniciativa que eles estão proporcionando para os servidores públicos de cuidado, ela quebra um pouco o estigma de saúde mental. Infelizmente, falar sobre saúde mental ainda é um tabu. Então, se eu vou para terapia, eu sou louco, eu sou desequilibrado, eu tenho dificuldade de lidar com os meus problemas sozinho, preciso da ajuda de alguém, isso é sinal de fraqueza, queridos.
pedir ajuda é sinal de força, né? Então, quebrar esse estigma é um primeiro passo. É claro que a pessoa, ela pode trabalhar com alguns aspectos que são preventivos, estabelecer limites saudáveis na relação com o trabalho, buscar um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e fora do trabalho, ela tem atividades que são prazerosas, hobbies, relacionamentos que vão recarregar a pilha dela, ter uma boa alimentação, equilíbrio com atividade física, cuidar do bem-estar físico e emocional, fazer pequenas pausas ao longo do dia e se perceber. Eu acho que essa autorreflexão, ela entra num lugar importante de eu entender, peraí, o que eu estou sentindo agora? Eu estou com alguma tensão acumulada aqui? O que está me deixando tão irritado? Dar nome para esses sentimentos e analisar, né? De que maneira eu tenho controle sobre essa situação? Com quem eu posso conversar sobre isso? Então, todo esse combo, vamos dizer assim, vai ajudar a pessoa a ter um pouco mais de governança sobre esses estímulos externos e ter mais saúde mental. Bom, quando eu estou entrevistando algum médico, eu pergunto quando procurar o especialista. No caso do psicólogo, eu acho que vem muito em cima do que você falou, né? Eu acho que a terapia deveria ser obrigatória para qualquer pessoa, né? Para ela se conhecer melhor e para o jeito que as outras pessoas a veem, né? Porque às vezes ela sofre sozinha, né? Rola um super isolamento, porque ela acha que ela tem que dar conta de tudo. E vou te dizer, as redes sociais recheadas de momentos felizes, de positividade, parece que ninguém tem problema, né? Na rede social todo mundo é feliz. Então vem uma carga e um estigma na pessoa de eu não posso dividir isso com ninguém, vão pensar que eu sou fraco, vão pensar que eu não dou conta de lidar com os meus problemas, deixa eu ficar quietinho aqui que uma hora passa, e ela vai se isolando cada vez mais e piorando isso. Então, qual que é o limiar? Gente, gerou sofrimento, você não está dando conta de lidar com isso sozinho, começa a sentir às vezes até mal-estar físico, gastrite, dor crônica, enxaqueca, taquicardia, são todos sinais no seu corpo de que alguma coisa não está legal. E às vezes, poucas horas de terapia podem poupar você meses de sofrimento desnecessário. Então, peça ajuda. É isso, tá dado o recado, né? E tem a questão dos ataques da rede social, porque você falou do feliz, né? Mas o outro lado também, né? O que tem de hater, né? As pessoas entram em rede social para espizinhar os outros, né? Eu dou um exemplo nosso aqui da rádio, muitas vezes o internauta não sabe quem fez a postagem, quem fez a reportagem, mas já entram falando tanto para cima da gente que às vezes tem profissional que não lê os comentários, porque sabe que vai ser atingido, né? A pessoa do outro lado ou tá fazendo por maldade ou tá fazendo para se divertir e não sabe que tá prejudicando alguém. Então, às vezes tem que, até pergunto isso, né? Se as pessoas devem dar uma freada nas redes sociais, as pessoas que se sentem atingidas no caso. Isso tem nome, chama cyberbullying. E é um fator ansiogênico imenso para todas as pessoas que têm uma figura pública, como é o seu caso, por exemplo, e outros. E do lado de cá da telinha, as pessoas elas se sentem seguras, então elas crescem, elas perdem aquela trava social daquilo que é adequado, que elas jamais teriam coragem de dizer no face-to-face para você. E a pandemia também exacerbou isso um tanto, porque as relações elas ficaram muito permeadas por essa tecnologia. Então, é um fenômeno e a gente precisa cuidar. A partir do momento que isso começa a atravessar você de vários aspectos, destruindo o seu bem-estar emocional, você tem que dar uma trava. Que nem fez a ginasta, que nem fez outros artistas, eu não me lembro agora, aquele ator do Homem-Aranha, o novinho agora, ele falou assim, gente, eu vou dar um tempo de rede social pelo bem da minha saúde mental e eu recomendo que todos vocês façam o mesmo. Então, é isso, gente. Pode ser uma faca de dois gumes se a gente não sabe usar direito a rede social. Para encerrar, doutora Sabrina, funcionário público ou funcionário da iniciativa privada, se tiver bem de cabeça, rende muito mais, né? Sai mais feliz do trabalho, né? Rende muito mais no trabalho, Marco. Então, assim, queridos, se cuidem. Pratiquem essa autorreflexão, percebam o que vocês estão sentindo, naturalizem falar sobre essas questões e procurem ajuda.
Quando vocês se sentem bem, não é só uma questão de performar melhor no trabalho, é uma questão de você performar melhor na vida. Você fica mais feliz, você se relaciona melhor com as pessoas, trazendo muito mais bem-estar e qualidade de vida para vocês. Sabrina Amaral, psicóloga, tenho certeza que fez aí uma sessão de terapia para muitos ouvintes que se sentem angustiados no trabalho. Muito obrigado pela participação e explicando a importância da saúde mental aqui com a gente. Uma boa tarde, doutora Sabrina. Até a próxima. Boa tarde, Marco. Obrigada. Tchau, tchau. Agora, 3h31, Estúdio CBN vai para o intervalo, depois o Repórter CBN tem mais. Estúdio CBN.